Olá, queridos amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as manifestações de carinho, a todos os elogios que vocês têm feito à minha pessoa e ao meu trabalho. E hoje eu vou responder a algumas perguntas que me fizeram, mas antes eu gostaria de falar sobre a numerologia, como ela funciona, para que vocês tirem o melhor proveito desse trabalho. Porque conhecendo a energia dos números, vocês vão saber melhor como trabalhar com eles. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existem números negativos no sentido da essência deles. Eles não têm um número bom ou um número ruim. Eles são perfeitos. Eles são emanações divinas. O que acontece é que nós aqui, como seres da Terra em aprendizado, ainda imperfeitos, captamos essa energia de uma forma errada, porque eles estão para nos ensinar como é o equilíbrio dos números. Nós captamos a energia numérica, a vibração que eles simbolizam, de uma forma errada. Então, eu vou começar falando como ele é normal, na essência dele, qual é a vibração que ele emite, e ao longo do tempo eu vou explicando como a gente recebe essa vibração e porque existem vários mitos a respeito dos números, ou medo, ou superstições. O zero simboliza a energia do universo. É como também a energia de Deus, o todo. Então, zero é o que engloba tudo. Dentro dessa energia, eu tenho que fazer algumas comparações para que vocês possam perceber melhor. O número 1 é a primeira energia que saiu da casa do Pai, que é esse zero. Ele emanou uma vontade própria de ter a sua identidade firmada. Então, o 1 é a força da coragem. Eu vou dar um exemplo assim. Uma pessoa mora com os pais, tem tudo o que precisa, eles têm, como se diz, casa, comida e roupa lavada. Eles dão tudo o sustento necessário, dão os presentes, um automóvel, uma joia, roupas boas, e ele vive com um certo conforto. Mas chega um momento que ele vai sentindo a necessidade de entender a sua própria identidade. Ele vai querendo tomar conta da própria vida, porque apesar de ele viver com um certo conforto, ele precisa prestar contas, ele não é autossuficiente. Ele vive tendo que dizer onde foi, que hora vai chegar, o que fez, tem que prestar conta de tudo aquilo que foi dado a ele. Inclusive, ele desfruta daquele material, mas ele não é o dono total, ele não se sente dono, porque não foi ele que produziu, foi o esforço da família, do pai ou da mãe, que fez com que ele usufruísse daquele conforto. Então, o 1 é a energia que quer a sua identidade. É o filho que sai da casa do pai e vai encarar a vida sozinho. É o princípio ativo. Eu explico assim como o dia a dia da nossa vida, sem colocar com termos mais técnicos, para que a gente possa entender melhor. Porque 1 é o ponto irradiador, é o ponto ativador, mas aí fica de uma forma um pouco mais elaborada e menos explícita. Então, para que a gente possa contar e humanizar esse número, então a gente compara na energia de uma história do ser humano, como ele sai da casa do pai e como um projeto se completa. Quando ele sai naquela parte do 1, ele sai com aquela energia forte, um ímpeto, que faz com que chega uma hora ele não aguenta mais ficar naquela dependência toda e vai buscar o seu eu. Então, 1 é simbolizado pelo eu interior.
E para isso, então, ele está associado à coragem e também à iniciativa, ao pioneirismo, é a forma criativa de ir em frente, de seguir adiante por conta própria. É um grande líder. E ele vai com um certo ímpeto e vê que, apesar de ele estar desfrutando de uma certa liberdade, ele está passando por algumas dificuldades desnecessárias. Se ele tivesse elaborado e pensado melhor como ele teria que sair da casa dos pais para ter pelo menos um pequeno conforto, morar pelo menos numa kitnet, porque ele está na casa dos amigos, ele está, de uma certa forma, ainda inadequado. Então, o que ele faz? Ele volta para a casa dos pais, pensa melhor, analisa os prós e os contras, e nessa energia do pensamento, da sensibilidade, então surge o número 2, que é, além da força irradiadora do 1, do começo de um processo novo, existe também o 2 que ele é já mais evoluído, porque ele vai mais pensando, elaborando, tendo uma certa paciência e equilibrando o emocional, sabendo a hora certa de agir. Então temos aí, podemos colocar que nós aqui no planeta Terra vivemos sobre essas duas vibrações básicas em um determinado momento. Precisamos delas, não podemos viver sem elas. Então vamos comparar. O 1 está ligado ao Sol e ao masculino, e o 2 está ligado à Lua e ao feminino. O 1 como número ímpar é ativo, o 2 como número par é passivo. Então, o 1 quer, é a vontade, então está dentro ainda, latente, né? É a vontade. 2 é o pensamento, quero fazer, e o 2 pensa como faremos. Então, se a gente associar o 1 como masculino, o 2 como feminino, e eles conversando, quero fazer como faremos, e se unem. E nessa base do feminino com o masculino que surge a criação. Podemos seguir por esse caminho também. O homem com a mulher se comunicam. E aí surge o filho. A vontade com o pensamento se unem e surge a ideia. Também é um outro caminho. Então, o que é o 3? O 3 é o resultado da criação, da ideia do 1, do pensamento do 2, e aí tem a ideia, pensa e cria. Então, o 3 está ligado ao filho, é o símbolo do filho, da criança, e a criança é extrovertida, descontraída, otimista. Muitas vezes, até pouco tempo eu vi, e eu dou esse exemplo para a turma, eles até dão risada, porque o 3, no sentido da criança e do otimismo, pode ter a maior enchente, todo mundo desesperado que perdeu tudo. Você vai ver um monte de criança fazendo sinal na televisão, nadando na enchente, se divertindo, porque eles encontraram naquela situação caótica alguma coisa de bom. Então, nesse símbolo, nós temos o 3 como sempre buscando uma solução, criando possibilidades. É o número do otimismo, da força criativa, da imaginação. O 3 é extremamente imaginativo, porque se ele tem a ideia, pensa, ele cria. Então, nesse símbolo do 3, tem o homem, a mulher e a criança, e como a ideia, o pensamento e a criação, existe a necessidade de se pôr em prática aquilo que se criou. Um caminho também é quando você tem uma ideia e forma alguma coisa no seu pensamento, você tem que ter, como 3 é a criação e a palavra, a comunicação,
Você tem que pôr em prática aquilo que você está criando. E como essa família, o pai, a mãe e o filho, eles têm a necessidade de ter uma casa. Então, 4 é o número do quadrado. É o número da praticidade, da construção e da rotina. Por quê? Se você não colocar um tempo e não tiver uma certa praticidade e determinação, aquela ideia que você criou, ela não se concretiza. Ninguém vai ver o seu quadro, porque por mais que você fale como ele é, a pessoa nunca vai saber exatamente como é aquilo que você criou. Então, a forma vem no 4. O 4, ele quer a tela, ele quer o pincel, ele quer o local, e em quanto tempo, ele não quer criar nada, porque a criação já está feita. Ele quer pensar em trabalhar, em organizar, em determinar. Então, a gente coloca que o 4 é o pedreiro que constrói a casa tijolo por tijolo. Ele é determinado e nada muda aquele plano que ele fez. Ele é prático e realista. Essa energia dentro da casa que já foi criada, ela sente a necessidade de ser modificada, de buscar novos horizontes. Daquela casa fechada, a energia foi buscando, tendo dentro de si uma necessidade de buscar novos horizontes, novos caminhos. E através dos seus 5 sentidos, ele saiu para o mundo buscando tudo que a vida pode trazer de sensações, de conhecimento, de experiências. É o número do aventureiro que quer conhecer como as coisas se processam. Então ele vai no alto do Himalaia, ele mergulha e vai no fundo do mar, ele adquire um conhecimento de tudo que ele vê, porque dentro da curiosidade dele, ele experimenta de tudo, coisas boas e coisas ruins. Ele dorme num local confortável, ele dorme debaixo de uma ponte, ele dorme em cima de uma árvore, ele vai ganhando o quê? Versatilidade, praticidade, conhecimento e é muito curioso e nesse sentido ele é muito ativo. Mas chega um momento que apesar de ele ter aquela vida solta, livre, de adquirir todo aquele conhecimento, a energia sente dentro desse processo evolutivo que precisa voltar para casa, porque tudo aquilo que ele conheceu, ele quer passar como aconselhamento. Ele quer voltar para casa como um 6. Enquanto o 3 é comunicativo, brincalhão e ele é descontraído, o 6 quer comunicar, mas no sentido de responsabilidade, de equilibrar as pessoas e trazer com que as pessoas possam viver melhor. Ele quer a harmonia, ele quer a beleza, qualidade de vida. É o ecologista que quer que ele quer que tudo funcione de uma forma tranquila, harmônica, bonita. Então ele vai ser um médico porque ele vai receitar, ele vai dar para a pessoa, no amor que ele tem, ele vai dizer, olha, esse remédio é bom para curar esse problema que você está sentindo. Eu experimentei, foi bom para mim. Olha, isso aqui não usa porque não é bom, isso não vai fazer bem para você. Então ele aconselha. É o número do pai, da mãe, da casa, da beleza, do professor, da estética. É um símbolo de um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Como o 4 é um quadrado, o 5 é uma estrela de 5 pontas voltadas para todas as direções, e o 6 já busca o equilíbrio de um triângulo para cima e um triângulo para baixo, porque ele sabe o que é certo e o que é errado, o que está para cima e o que está para baixo, o que faz crescer e o que faz mal para a pessoa. Dentro dessa harmonia e dessa beleza, então, muitas pessoas que trabalham na moda e que trabalham na culinária ou na parte da música como compositor, então tudo que está ligado às coisas bonitas da vida está ligado ao 6. E ele vive de uma forma confortável, numa casa tranquila, cercado de beleza,
E ele tem harmonia, ele tem saúde, porque ele tem um conhecimento de como ele deve se cuidar. Nessa parte, dentro desse momento, é que ele começa a pensar e analisar o que está à sua volta, dentro de como funciona todo esse processo. E ele tem paz, ele tem tranquilidade para analisar como uma planta nasce, como ela se desenvolve, como a natureza é o processo da natureza, como ela... Porque quando ele estava lá no 5, ele experimentou uma plantinha, e aquela plantinha fez bem para ele começou a pensar como é que ela funciona no meu organismo, como é que essa é a ação, e como eu posso melhorar e conhecer melhor, porque o 7, ele vem fazer o quê? Ele vem aperfeiçoar aquilo que já está bem, que está bonito, que está harmonizado, ele quer aperfeiçoar o que já está bom. Então ele é uma pessoa que quer saber por quê. Ele não está interessado no como, ele está interessado no porquê. Por que isso acontece assim? Então, buscando esses porquês, ele analisa. Então, o 7 é um número da análise, da pesquisa. E para isso, ele tem que ser concentrado, porque se você não se concentrar, você não vai conseguir aprender, analisar e chegar a conclusão nenhuma. Dentro desse senso crítico, analítico e pesquisador, ele descobriu que tanto o átomo, que é o núcleo, com os elétrons em volta, pelo menos que a gente sabe até aqui, e o sistema solar é o Sol com os planetas em volta, e que tudo segue uma ordem e tem um sistema, e ele vê a pulsação do universo, ele vê o equilíbrio, e ele percebe que ele pode usar o átomo, misturar o átomo, formar novas substâncias, mas ele não faz a substância. Ele não faz o átomo, ele não produz a chuva, ele sabe quando que ela ocorre, de que forma, como ele pode fazer uso desse processo climático para uma plantação, uma colheita e tudo, mas ele vê que não produz aquilo sozinho, que ele não fez aquilo, ele não faz a planta, ele pode utilizar a planta, mas ele não faz a essência, né? A semente. Então, ele percebe uma inteligência maior e que tudo está organizado segundo uma força que rege tudo isso. E essa força ele encontra em Deus. No momento que ele descobre que existe uma força maior do que ele, e que ele não é só físico, que ele também é espírito, e que a alma é imortal, e quando ele sair desse corpo material, ele vai prestar contas a uma força superior a ele do que ele fez com aquela sabedoria dele, porque através do livre-arbítrio ele pode usar o átomo como ele bem entender. Ele pode fazer tanto a energia nuclear como a bomba atômica. Mas neste momento ele sabe que existe uma força que vai cobrar dele as suas atitudes. Então, um cientista que não encontra Deus não é um 7 perfeito, porque ele tem que ter um ideal elevado para usar o conhecimento dele. Toda pessoa que tem um conhecimento tem que ter os seus ideais elevados. Nisso entra o 8, que é o quê? O dono de uma construtora, porque ele tem um conhecimento de como as coisas funcionam e ele tem um poder executivo. Enquanto o 4 trabalha e é determinado e carrega tijolo por tijolo, o 8 comanda. Mas entenda-se que esse 8 passou por todos os números. E ele tem uma carga de já ter a consciência de Deus. Por isso que o 8 é o símbolo do infinito. Porque não tem começo e nem fim. Tudo que vem, volta. E aí o 8 é o número karmático. E o 8 é o número da matéria. Por quê? Não adianta você ser muito sábio
se você não souber executar e pôr em prática a sua sabedoria. Muitas pessoas sabem muito, mas não põem em prática, não sabem executar, não se dão o devido valor, porque o 8 é o número do poder, do comando, e através do poder e do comando, aí entra o dinheiro. Muitas pessoas pensam, o 8 é para ganhar dinheiro. Não, é para adquirir o seu próprio poder. Só que o poder, nesse estágio da evolução, na carga desse número, está implícito que ele tem que entender Deus e não pode crescer sozinho. Uma hora ele vai pagar pelos atos dele. Até antes dele conhecer Deus, até o 7, ele não pesa no karma, porque ele ainda não tem noção das coisas. Mas a partir do momento que ele percebe a força e que conhece a força de Deus, no 8, quando ele vai lidar com o poder e com o dinheiro, aí o karma entra. E nesse sentido, ele faz a lavoura, o comércio, a indústria crescer. Todos trabalham e ganham de acordo com as suas capacidades. Ele não pensa em crescer sozinho, ele é o grande líder que faz com que as pessoas possam trabalhar e progredir. Nesse sentido, toda a comunidade dele está em progresso. Mas, quando está tudo bem, ele percebe, dentro da energia dele, que ele não pode se contentar apenas em ver a sua cidade, a sua comunidade viver com conforto e usando todas as suas capacidades, escolas boas para as pessoas desenvolver os seus potenciais. Teatros, diversão, cultura, né, alimentação, tecnologias e a ciência, a medicina, tudo. Ele vai buscar, como um líder comunitário que exerce o poder, ele vai buscar colocar esse poder para os outros lugares. Ele não pensa só em si. Entra o 9, essa energia do 8 fez com que surgisse também o 9. Vamos fazer outras comunidades crescer. Não adianta um país estar super bem desenvolvido, enquanto outros ainda estão na penúria, passando necessidade, com todo tipo de carência. Então, o símbolo do 9 é um círculo em cima de uma haste. O que quer dizer a haste? Indica que seria o o homem, e o círculo que está acima dele. Então eu tenho que pensar em todos. Todos têm que ter acesso a tudo. Todos têm que ter os mesmos direitos. É como Lennon dizia, quando todos forem um. Então, esse que nasceu pensando só nele, em buscar a sua própria identidade, dentro do que ele foi se desenvolvendo, ele quer que todos também tenham essa possibilidade. Então, o 9 quer fazer o franchising. Ele quer que todos tenham acesso ao seu melhor. E é um número emotivo, é um número da expansão. Quer dizer, o amor dele é por todos. Ele pensa não só nele, mas nas outras pessoas também. Aqui eu estou dizendo como o número se desenvolve. Qual é a vibração dele? Não é como nós a recebemos. Bendito. Então, temos também, captamos a energia do 11 e do 22. De uma certa forma ainda, algumas pouquíssimas pessoas recebem ou captam energia da vibração 33. O 11 é o 1, que simboliza 2, né? A soma de 1 e 1 dá 2, só que ele tem que usar uma sensibilidade extrema de diplomacia, porque enquanto o 2 é aquele que pondera, que olha o lado do outro, que pesa os prós e os contras, que através da sua sensibilidade, porque o 2 é sensível para chegar a conclusões de ver o meu lado e o lado do outro. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar o que causa bem para mim e o que causa bem para o outro. Então, ele vai fazer com que as divergências se apaziguem, porque ele sabe olhar o lado de cada um e chegar ao ponto comum que faz com que as pessoas se entendam. E no 11, ele é um diplomata que vai usar essa energia porque ele tem uma sensibilidade muito maior, porque ele vai apaziguar
países para não guerrear. Ele tem que ter um tato. Ele não pode pensar, ele não vive na ideia do que ele pensa a respeito de um assunto. Ele tem a ideia de que aquele assunto seja resolvido, independente de como ele vai agir. Então ele usa a diplomacia para que os países não brigam. Então ele não entra em questão de quem está certo e quem está errado. Ele vai buscar a solução para aquele problema e a opinião dele não importa. O que importa é a solução daquele fato. Então o 11, ele vem o quê? Resolver problemas, descascar abacaxi. Ele tem uma sensibilidade suprema para chegar ao cerne das coisas, a descobrir como a pessoa pode viver melhor. E aí entra também os inventores. E esse número, que já passou pela força dos outros números anteriores, ele é extremamente sensível e intuitivo. E o 22, que é a soma de 2 e 2, que dá um 4, é um 4 pedreiro, mas que ele quer fazer cidades. Ele tem uma capacidade visionária de construir muito grande para muitas pessoas. É aquele que vai projetar cidades, aviões, foguetes. Ele tem uma visão de construção, porque o 4 é aquele que torna concreto uma situação. Ele concretiza sonhos imensos. Ele tem uma visão para o futuro. E ele é universalista. E o 33, que é a soma de 3 e 3, que dá 6, que é o número do amor, da mãe e do pai, o 33 é o pai de todos. Seria Maria Teresa de Calcutá, seria Irmã Dulce, seria Chico Xavier. É o número do sacrifício aonde você vê que Jesus se sacrificou com 33 anos. É um símbolo numérico. Por quê? Para ele não era sacrifício, era o caminho que ele encontrou para nos ajudar. Então, para Maria Teresa não era sacrifício, é o caminho que ela tinha para seguir para poder agir. É a forma que ela tinha de abarcar todo mundo em seu colo, porque todos eram filhos dela. Como a Irmã Dulce e tantas outras pessoas que a gente não conhece, mas são poucas. Então, o que eu quero dizer é que não vai pesar no nosso karma não sermos como eles. Podemos seguir o exemplo, mas não temos essa obrigação, porque ninguém nasceu dia 33, não temos 33 letras no nosso alfabeto que usamos, né, segundo a numerologia pitagórica, então não nos é cobrado. Então, quer dizer, não captamos a energia negativa do 33, porque nem sequer a captamos do lado positivo ainda plenamente como ela é. Então, vamos ter esse 33 se transforma num 6 especial, mas sem a carga tão forte, energética que tem o número 33, que é dos avatares. Essa sequência numerológica é a energia do número e é muito importante que se diga que cada número contém o anterior. Então, o 9 contém, para ser um bom 9 equilibrado, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Assim como o 8 tem as outras energias anteriores e assim por diante. Então, esse 2 que pondera, se não tiver o 1 dentro dele, ele só fica ponderando, pensando, analisando e nunca chega a conclusão nenhuma porque não tem a iniciativa do 1. Mas a energia propriamente, como ela vibra, o 1 vibra o quê? Força, iniciativa, coragem, como a nossa primeira marcha do carro, que tira o carro do lugar, que tem a coragem e a força suficiente para sair daquele estado que ele estava, naquela zona de conforto, para buscar a sua própria identidade. O 2, e qualquer coisa que nós vamos fazer no dia a dia, você tem que passar por esses 9 passos para que, a partir de uma ideia, aquele plano se concretize e se expanda. Porque o 9, ele não vem fazer nada, ele só vem crescer, ele só vem expandir. O nono mês, o bebê já está pronto, é só nascer, é só ir para o mundo. Então ele tem uma energia muito grande, porque imagina a energia que tem de uma mãe para ter o filho no nono mês, a força que tem que ter energética para que a criança venha ao mundo.
Então, tudo isso são coisas que a gente vai filosofando antes da gente querer saber os nossos números, saber como eles funcionam, para tirar proveito dessa maravilhosa ciência que é o nosso plano de voo. Porque quando nós nascemos, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com um propósito que nós escolhemos, são caminhos que nós escolhemos. Eu quero trabalhar naquela energia. De 1 a 9, meu nome vai estar somado naquela vibração, eu quero trabalhar melhor, porque temos que passar em cada vida por fases diferentes. Nós temos que passar é como se você tivesse que passar pelas 9 lições. E cada vez você vem trabalhar um lado. Só que as outras, elas vão ser as auxiliares, como na escola. Você vai estudar medicina, mas você tem que conhecer português, história, geografia. Quer dizer, é o conjunto das missões. Eu espero estar sendo entendida. Então, você tem um propósito. E muitas pessoas pensam, qual é o meu número? Ou me perguntam, que número eu sou? Que número eu tenho? Nós temos um conjunto de números que vibram por nós, para impulsionar-nos, para que possamos chegar aos nossos objetivos. O que é? Viver melhor, olhar no espelho e gostar do que está vendo, se sentir feliz, produtivo. Porque só quando você está usando todo o seu potencial criativo e fazendo aquilo que você gosta e sendo você, desenvolvendo o seu potencial, é que você vai ser feliz, independente da quantidade financeira que você tenha. E quanto mais você trabalhar e entrar em contato com a sua força, o universo vai estar cooperando, porque vai estar te impulsionando naquela meta que você se predispôs. Você tem um plano de voo e eles vão fazer de tudo para te impulsionar a chegar nesse plano. Porque Deus quer que a gente saiba do que a gente é capaz. Só que aos poucos, apesar de ser uma missão só que você tem de um número, você pode ser plenamente feliz fazendo aquilo que você quiser, sendo que você tem que buscar essa missão, que é a força que você escolheu. O dia que você nasce, eles escolhem, porque o universo vai estar vibrando um impulso que simbolizado por um número, que vai te ajudar dentro de uma qualidade necessária para que você cumpra a missão que você escolheu, para ela ser bem realizada. Por quê? Porque nós viemos de outras vidas passadas, estamos aqui em evolução e ainda captamos algumas energias erradas, porque se você vai numa escola é porque você vem aprender. Aqui é um planeta de provações, aqui é um lugar ainda que existe, que temos que aprender pela dor. Existe o positivo e o negativo, no sentido do bem e o mal. Existe o amor e a dor, porque precisamos ainda comparar os dois para chegarmos às nossas próprias conclusões. E aqui não tem um gabarito. Você tem que acreditar em Deus sem saber se realmente ele existe ou não, pelas suas próprias conclusões, para que você tenha o mérito como um dia de prova. Você não leva o seu livro no dia da prova, pelo menos é assim que era no meu tempo. Eu levava a caneta e o papel só. E você tinha que colocar lá aquilo que você achava que sabia de acordo com as questões que eram apresentadas, como você reagia, como a gente colocava nossas respostas, como os nossos atos. Assim também, quando chegamos lá, depois da nossa passagem, chegamos no outro plano, aí lá tem todo o gabarito, mas até lá já passou. E aí eles vão analisar se você cumpriu ou não a sua meta. Você tem aqui um tempo e uma missão a cumprir, todos nós. Cada um dentro do seu processo evolutivo, essa é a nossa classe. Aqui temos o jardim da infância, temos o primário, o colegial, temos faculdade, tem pós-graduação. Cada um aqui nessa mesma escola, temos vários tipos de aprendizado. Então, cada um de nós aqui, de acordo com o seu livre-arbítrio e o seu tempo, está aqui dentro de um processo. Por isso que não podemos julgar ninguém, porque o nosso espírito,
pode ser muito antigo. Nós podemos ser mais velhos que nossos pais, que os grandes políticos. Então, o que importa é a idade do espírito, como reagimos e como entendemos a aula. Porque um aluno que vem várias vezes pelo livre-arbítrio não aprende a lição, ele não vai ser tratado da mesma forma, porque aquilo que ele menos quer é mais o que ele vai ter, porque é o karma. Quanto mais você rezar, mais assombração vai aparecer, porque eles querem te libertar daquela energia, eles querem que você saia daquela lição. Então, se você não gosta de matemática, é matemática que eles vão te dar. Para quê? Para que você possa se libertar, porque aquele aluno que já está com 30 anos de idade, ainda está no 4º ano primário, e aquele aluno que está com 7 anos, com 10 anos, que está no 4º ano primário, ele vai ser menos cobrado, ele vai ter uma vida, vai poder errar mais nesse sentido do que outros que já estão aqui há muito tempo, que tiveram muito mais lições. Porque aqui é muito importante que vocês saibam e levem em consideração isso. Aqui existe o negativo e o positivo, e vivemos sob essas duas formas, de uma forma positiva. Em que sentido? Trabalhamos com o Sol e descansamos com a Lua. Agimos com o 1 e pensamos com o 2. Nesse sentido, tem o homem e a mulher, o feminino e o masculino. Então, essas duas forças direcionam. Tem um momento em que você precisa ser um, usar sua força criativa, e você precisa ser o 2, usar o seu lado feminino, no sentido de pensar, analisar e se sensibilizar com o outro. Então, dentro de cada um de nós, eu creio que tem a energia, porque fomos feitos de uma energia feminina e uma masculina. Mesmo que essa energia feminina venha do nosso pai e a masculina venha de nossa mãe. Porque às vezes tem pessoas que são mais sensíveis. Eu não estou me referindo ao homem e à mulher, e sim à energia masculina e feminina. Então, essas duas forças, que é a força da atividade, da ação, com a sensibilidade, é que forma o nosso dia a dia. Temos que saber equilibrar essas duas energias. Então, não adianta só trabalhar e não descansar, porque você, uma hora, não vai suportar, e não adianta aquele que só descansa e não trabalha, não vai colher fruto nenhum. O que só trabalhou vai ficar doente e não vai tirar proveito, e o que só descansou não vai tirar proveito porque não plantou nada. Então, nesse sentido, é óbvio, é lógico. Você vê, dentro da própria numerologia, não tem mistério. É que as pessoas só acham que é esotérico porque apenas é desconhecido. Pitágoras descobriu isso. Descobriu ou nos informou isso, que os números, além de demonstrar quantidades, demonstram também qualidades. Todo está equilibrado através dessa energia. E temos ciclos de 9 dias, de 9 meses, de 9 anos. Tem coisas que ficam prontas, né, que se realizam, se completam em 9 dias, outras em 9 meses, como um bebê, e outras em 9 anos, como nosso ciclo de vida. E nós temos, por enquanto, 9 ciclos de 9, que forma 81 anos de vida produtiva, que é o tempo que temos aqui para realizarmos a nossa missão. Depois, o que vem é lucro. Depende do cada um, depende do karma, porque eu estou me referindo a todos os seres humanos em geral, independente da peculiaridade que cada um tem. Então, normalmente é esse o plano, e cada um tem o seu pedaço, tem o seu tempo, depende do seu karma, depende do entendimento que tiveram das suas missões aprendidas, de como reagem. Então, o ser humano, para estar completo, perfeito e tenha entendido toda a missão do planeta Terra, tem que ter a coragem, a iniciativa e a independência do um, de se amar, o amor próprio, de pensar, eu tenho que estar bem. Mas não só pensar em si, tem que pensar no outro, ponderar, ter paciência, saber
que não é só ele que está aqui, que ele tem que saber o momento certo, né, de como se expressar. Então ele tem que ter aquela força da ponderação, de se colocar no lugar do outro. A partir daí, ele tem que saber se comunicar, se expressar, criar, saber se interagir com as outras pessoas no campo social, ser criativo e otimista, ser organizado, prático, objetivo e ter a rotina do dia a dia, porque não pode querer para ontem ou deixar para amanhã. Aqui a rotina faz parte do nosso processo, um pouquinho de cada dia. Não adianta você comer tudo que você tiver vontade num dia, porque no dia seguinte você vai ter fome de novo. Então é assim, não adianta ir contra. Então quem vai de acordo com essa necessidade, então ele tem a energia da praticidade da rotina do 4, ele é versátil, sabe lidar com vários tipos de pessoas, ele sabe lidar, tem jogo de cintura, ele é curioso, ele vai buscar situações novas, adquire, ele não se incomoda assim, com as mudanças, porque a vida aqui tem momentos que a pessoa tem que mudar. Então ele é versátil e sabe mudar na hora certa, quando é necessário. Ele se responsabiliza pela família, ele assume a responsabilidade pelos seus próprios atos, na comunidade, no senso de buscar o aconselhamento e saber aconselhar. Ele tem o senso da estética, da beleza, da harmonia dos 6. Ele vive com conforto, ele busca o equilíbrio das leis. Ele tem a ciência e busca conhecimento. Ele tem concentração, ele tem análise, a própria análise do que as coisas vão aparecer para ele. Ele tem que seguir, porque não é tudo que a pessoa vai colocar, mesmo que vocês estão ouvindo de mim. Vocês têm que ter um crivo dentro de você de análise, de saber se tem alguma coerência isso que eu estou passando para vocês. Se é uma verdade para vocês isso que eu estou dizendo, vocês podem... porque essa é a ideia que eu tenho, que eu estou passando, de conclusões que a vida me mostrou. Então eu senti vontade de passar para vocês, mesmo vencendo certas dificuldades e desafios que nós vamos conversar daqui a pouco, que eu tenho o número 3 como desafio. E é muito difícil você sendo uma alma antiga, que eu também sou, e tendo como lição de vida, porque nasci dia 4 de outubro de 51, que dá o número 30, e o 3, acrescido de 0, é um poder divino de comunicação, no sentido que eu tenho Deus para falar por mim, porque como o 0, ele potencializa os números, porque não é um 3, é um 30, então, vocês veem, eu tenho uma responsabilidade de comunicar alguma coisa, nasci com essa missão e está com um desafio. E o desafio é aquela coisa da pessoa entrar em pânico quando tem que entrar em contato com alguém ou se expressar. Mas ao longo da vida, eu fui aprendendo que o pânico, o medo não ia, e o senso crítico, extremamente crítico, do que as pessoas vão dizer. Porque a criança, quando não gosta do presente, fala, não gostei, acho essa boneca feia, né? Eu já ouvi isso. E a criança é espontânea. E o 3 é isso, é a espontaneidade. Agora, o negativo do 3 é a pessoa que pensa, o que vão pensar de mim? Será que vão me criticar no sentido de que eu não estou falando português correto, o tom da minha voz não é tão adequado como eu gostaria, para ter uma voz bonita, para estar falando e me expressando diante do público? Você acha que as ideias que eu vou passar não vão entrar em conflito com as pessoas? Então, tudo isso, o 3 tem que vencer. E esse medo faz com que a pessoa se paralise e trava, que é o contrário da expressão. Então, apesar de não ser fácil para mim, eu busco, porque eu quero cumprir a minha meta. Aquilo que me atrapalhou em vidas passadas, eu não quero que me atrapalhe nessa. Então, mesmo que seja difícil, eu tendo esse conhecimento e sabendo que muitas pessoas também podem estar passando pelo mesmo problema, porque eu sou aqui igual a todos vocês e temos as mesmas dificuldades, então eu quero tentar limitar, porque é assim que você consegue vencer a primeira fase, porque um problema da crítica do 3 é um sentido de colocar muita ansiedade
E quanto mais a pessoa fica ansiosa, ela vai acabar gaguejando. Se eu começar a ficar pensando no que eu estou falando, com certeza eu vou gaguejar. Por quê? Porque dentro de mim tem um senso crítico de buscar. Então eu coloco a perfeição. Então eu coloco o que? O meu coração. Quando eu coloco o meu coração e começo a falar a minha verdade, aí eu não paro para pensar se eu estou falando bonito ou feio. E se por acaso tiver algumas palavras aí que não esteja em concordância, vocês me desculpem, tá? Mas eu espero que o conteúdo vale a pena. Então, nesse sentido, nós temos que equilibrar a nossa energia, porque nós não recebemos essa energia adequadamente. E viemos aqui equilibrar. E mesmo que você tenha muitas qualidades de coisas, de números que você já aprendeu, de outras vidas que vocês já viveram e que já tem um certo talento, se você tem um defeito, infelizmente aqui esse defeito impera, aqui o negativo impera, no sentido de que é mais fácil destruir do que construir. Você destrói um prédio em segundos, em minutos, e para construir demora anos. Então, é assim o nosso processo de crescimento, de aprendizado. Talvez em outros lugares não seja assim, mas é assim que nós precisamos evoluir ao melhor para nós. Não tem nenhum outro lugar melhor para nós do que aqui onde nós estamos. Só que temos que saber equilibrar essa energia, porque aqui tem tanto lugares que são paraísos como lugares que são o próprio inferno. Vivemos as duas vibrações aqui. E cabe a nós tornar esse lugar melhor, e cabe a nós, dentro do nosso processo, no nosso universo pessoal, tornar a nossa vida um paraíso. E temos todas as possibilidades, porque somos filhos de Deus, somos feitos à sua imagem. E ninguém manda na vontade de Deus, porque a pessoa fala, se Deus quiser. Sim, é a mesma coisa, você tem que colocar, se eu quiser. Por quê? Quando você quer verdadeiramente, é Deus que está querendo, porque você é parte dele. Você não é o total, mas é uma parte. Como um átomo de ouro, ele não é a jazida, mas ele é ouro, não é níquel, não é cobre, ele é ouro. Então ele tem a força. Só que tem coisas que você sozinho pode fazer e tem outras coisas que você tem que entregar para Deus. Por isso que fala que me dê a consciência de fazer aquilo que eu posso e aceitar aquilo que eu não posso. E saber discernir entre elas. Então, quando você quer um projeto na sua vida, tudo vai contribuir para que aquilo ocorra. Só que você tem que equilibrar as 9 energias para que o processo chegue ao fim. Qualquer coisa que você queira, se você não tiver iniciativa, paciência, criatividade, organização, determinação, versatilidade, equilíbrio, se responsabilizar, assumir a responsabilidade daquilo que você quer, se aperfeiçoar, aprender, analisar, conhecer, dar valor, executar essa obra, aí você termina. Então, todo esse processo é assim. Então, nessas 9 vibrações, tem aqueles que têm uma vibração especial. São as pessoas que, além de aprender nessa escola, também já podem ensinar, porque já vieram muitas vezes aqui, ou já aprenderam um pouco mais rápido, porque tem aqueles alunos rápidos que ajudam a professora na classe. São esses que têm o número mestre 11 e 22, ou 33, mas que também não tem obrigação de ser. Mas o 11 e o 22, por que é mestre? Porque é o número que vem também ensinar. Eles vêm fazer com que as pessoas saiam daquele patamar normal. Tudo aqui vibra em torno de 7, porque o 8 e o 9, nós temos ainda que aprender e desenvolver os 7 sentidos. Nós temos aqui 5 já desenvolvidos. Então, é uma fase que a gente tem que desenvolver ainda, que ainda falta 2 sentidos, que é o 6º e o 7º. Então, por isso que tudo vibra, como eu disse nos outros vídeos, que como é antigo, talvez nem é de boa audição, né? O som talvez não seja muito bom, mas a gente tem esse plano das 7 notas musicais, enxergamos 7 cores. Então, nós temos a energia do 7
como aprendizado, temos que chegar ao 7. 8 e 9 já é karma, já é vibração superior. Mas, apesar de não termos essa obrigação dos 9 sentidos, apesar de estarmos ainda no 5º e tendo que buscar até o 7º, existe a vibração do 9 como ação para nós aqui. Como dentro da matemática existem as 4 operações. Também não precisamos fazer logaritmos, mas podemos fazer somar, dividir, multiplicar, né? Então nessa vibração do 8 e o 9, a gente pode fazer muita coisa, apesar de ainda o nosso sentido a gente só enxergar 7 cores e ouvir 7 notas musicais normalmente. Tem pessoas que têm mais, mas somos pessoas especiais. Então, nesse sentido, nós temos aqui um tempo para realizar uma missão, está no nosso nome. Se o nome não é bom, se a pessoa não gosta, é porque ela se propôs a fazer alguma coisa que aqui ela chegou e não quer fazer. Porque ela tem um livre-arbítrio, né? Entre você falar, vou pular do avião, vou soltar de paraquedas, e realmente saltar, tem muita diferença. Então, você pode se propor a fazer alguma coisa aqui, mas as ausências anteriores, que são as letras que te faltam, letras correspondentes aos números de vibrações que vocês ainda não viveram, ou desafios de lições que vocês entenderam mal. O que é um desafio? É aquilo que a pessoa ou exagerou ou negligenciou, porque a nossa tendência é de partir da negligência para o exagero, da covardia para a agressividade. A pessoa fica quieta, não fala nada, depois quando ela fala, ela já solta tudo de uma vez. Então, temos que saber equilibrar. Quanto mais nós pudermos equilibrar cada energia que nós temos no nosso mapa, nos números que nos impulsionam, melhor, mais felizes, mais saudáveis seremos. Por quê? Eles não querem que você afina tudo, porque é muito difícil. Alguma coisinha que você já começa a fazer a seu favor, aquilo já vai te impulsionar, porque o universo está vendo a sua força, eles vão te ajudar. Agora, uma coisinha pequena que você não faça, que você poderia estar fazendo e você não faz, aí trava tudo. Pode ter, tipo assim, um relógio caríssimo, cravejado de brilhantes, de ouro, mas tem um cabelinho do relógio que tiver quebrado, ele não vai funcionar, aquela atividade dele, ele não vai estar cumprindo sua função. Mas, em compensação, se você consertar aquele cabelinho, tudo passa a funcionar. Toda a engrenagem começa a andar, a tua vida começa a andar. Então é assim, a lei da compensação é assim, você tem uma coisa, em compensação não tem a outra. Então você vem buscar aquilo que te falta. Porque na justiça de Deus, Deus não pode dar uma coisa para um sem dar a compensação daquele outro que não tem. Porque é a justiça, você que vai buscar aquilo que te falta, ele não pode te dar. Então tudo aqui tem uma compensação. Tudo que como aqui o negativo impera, também você tem uma força positiva do universo que vai te impulsionar a sair desse negativo. É só você querer pela sua vontade, mas querer de verdade. Porque às vezes a gente faz uma pergunta, mas no fundo não quer saber a resposta. Porque tem que tomar algumas atitudes que se acha incapaz de realizar. Nesse sentido, tem que querer de verdade. Quando a gente faz a pergunta de verdade, a resposta vem tão rápido, é tão rápido que você até assusta. Então, as pessoas que estão encontrando dificuldades, não se preocupe com ninguém, não se preocupe com o país, com o governo, com família, nada. Se preocupa com você, a sua vontade e Deus, que é a força que vai te dar, o seu Pai, vai dar tudo o que você precisa, mas só que você tem que fazer aquilo que é necessário para o seu aprendizado, porque Ele não vai te dar o gabarito. Ele não vai te dar a resposta para você passar de ano sem saber nada.
A cola ele não vai dar, ele vai ver o seu empenho em aprender, como qualquer professor admira. Talvez alguns professores estejam ouvindo o que eu estou falando, como é bom um aluno vir perguntar como é isso, professora, como isso funciona. Mesmo que as crianças às vezes não perguntam, porque tem vergonha das crianças que vão falar, ele não sabe nada, perguntou. Mas a pessoa que vence isso, dentro da sua independência, eu quero buscar. Você vai ter a resposta e ela vem rapidamente. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo fizeram alguma pergunta, porque eu tenho certeza que se vocês fizerem adequadamente isso que eu disse para vocês, vocês vão melhorar, porque muitas pessoas melhoraram, e isso que me faz cada vez eu continuar melhor o meu trabalho e continuar fazendo o que eu faço, porque é extremamente gratificante. Então, meus queridos, aqui o negativo impera. Mas por quê? Porque você construindo, você vai saber do que você é capaz. É mais fácil destruir do que construir. E existe também aqui a lei do mínimo esforço. O mínimo esforço positivo vai fazer com que você faça muito mais com menos. E o mínimo esforço negativo vai fazer com que você queira muito sem fazer nada. A mesma lei que nos dá a evolução é a mesma lei que nos jogam para o buraco, porque é a mesma lei que faz com que a gente descubra meio de se viver melhor, fazendo pouco esforço. Tipo assim, um exemplo simples, você usa o controle remoto para trocar, não precisa levantar para trocar a televisão. Então você buscou isso, porque a pessoa quer usar a mente e não a tendência do ser humano da evolução é usar a mente e não usar os músculos. E aquele que não usou a mente um dia vai ter que usar os músculos. E aquele que não quiser usar nem sua mente, nem os seus próprios músculos, vão querer usar os músculos dos outros, que esse é a lei do mínimo esforço negativo, aquele que é mais fácil tomar do outro aquele trabalho que ele fez do que ele fazer. É mais fácil eu pegar do outro, que o outro fez o esforço, e eu sem esforço nenhum consigo a mesma coisa. O negativo pensa isso. Por que eu vou fazer? Tomo do outro. Só que ele vai ser sempre que tem um outro para ele tomar, porque ele nunca vai saber do que ele é capaz. Porque aquele que foi tirado, que tiraram dele alguma coisa, ele vai e constrói outra coisa. E se capacita e se sente mais forte ainda, porque foi capaz, apesar de ter sido lesado, ser criativo e formar novamente aquilo que ele perdeu. Porque Deus quer saber do que você é capaz. Então ele vai ser autossuficiente. Ele sabe que ele depende só dele, que ele não depende de ninguém. E a pior coisa num ser humano, da essência dele, é saber que ele não é autossuficiente, que ele não é capaz de realizar nada. É mais fácil, a gente obtém com mais facilidade, mas no fundo não se sente realizado. Então aquilo que você consegue com a sua própria capacidade tem um valor imenso, não tem nem preço, independente do valor do objeto que você tenha. E aquilo que você recebe através de outra pessoa que não é o teu esforço, por mais valioso que seja, isso te pesa. Porque é uma obrigação que você vai cuidar daquilo, porque você não tem autonomia, né? Então, dentro desse processo, temos que entender que aqui o negativo impera. Uma única tecla desafinada de um piano não vai tocar a música ideal, independente da qualidade do músico ou do piano. Mas, em compensação, como eu disse, você mexendo naquela tecla, tudo vai se resolver. Às vezes um pequeno ato, a pessoa já resolve muita coisa. Você tem que entender que dentro desse processo nós temos equilibrar duas fontes negativas, que é a negligência e o exagero da vibração para chegarmos ao equilíbrio. Então uma corda frouxa não vai dar o tom, uma corda muito esticada não vai dar o tom, e tem o ponto exato onde você vai descobrir a sintonia para você entrar em contato com a harmonia universal.
Porque enquanto você tiver com a energia desafinada, você não vai ter a força, você está indo contra a sua vibração. O universo está indo você está indo contra o universo e não a favor. Então, por isso que eu digo, quando você quer, tem aquela vontade, e mesmo que não saiba, não precisa saber, queira apenas, quero fazer isso, mas de verdade, como eu consigo? A resposta vai vir para você. Você vai descobrir pessoas, você vai descobrir situações, vem para você uma situação, e são isso, muitas pessoas, vocês já ouviram falar que isso aconteceu, quiseram de verdade, buscaram e se capacitaram para isso, e se acharam capazes de fazer. Se a pessoa vai prestar um concurso, quem está prestando aquele concurso, vamos supor, para juiz, quem está prestando já é um juiz que está prestando aquele concurso. Ele só está provando que é um juiz. Agora, se a pessoa acha que vai prestar um concurso para ser um juiz, ele não vai conseguir, porque ele não se sente esse juiz. Então, às vezes ele faz milhares, estuda, faz milhares de concursos e não passa. Porque ele não introjetou dentro dele a capacidade, porque em algum momento, ser juiz para ele ainda não se sentiu o próprio, ou porque acha que tem alguma dificuldade, ou não se acha capaz, ou porque ser juiz tem algum senão, que apesar de ser bom, às vezes é para ganhar bem. Não, eu quero ser um bom juiz para julgar, não é pelo emprego, eu quero saber que eu quero exercer a profissão. Se ele vai ser um bom juiz ou não, se ele vai usar de ser uma pessoa justa ou não, isso ele vai prestar conta para Deus. Agora, se ele quer ser um juiz por algum motivo, e não tem nenhum senão para que ele possa, para ele mesmo, agir, juiz acorda cedo, pode fazer milhares de concursos que não vai passar. Ele tem que estar inteiramente vestido de juiz, capacitado, aí ele entra. Ele vai ter que estudar o necessário para ser um juiz, mas não precisa quebrar a cabeça, não precisa estudar em excesso, é só se sentir o próprio. Qualquer coisa que você vai fazer, faculdade, vestibular, tem que estudar. Você tem que querer alguma coisa, se capacitar e saber para que você quer aquilo. Qual é a função daquilo na sua vida? E essa função tem que estar de acordo com o propósito que você escolheu. Se você quer ser juiz, é o quê? Para julgar. Se você quer ser professor, é para ensinar. Então, aí que vai a função sem ter nenhum problema. Então, meus queridos, a energia sendo vencido o mínimo esforço, fazendo o mínimo esforço é o quê? Fazer aquilo seguindo as 9 etapas. Se você está estudando, pode estar, às vezes a pessoa está um dia frio, no inverno, e ela tem que ir para a escola, e está chovendo. Ela pensa, meu Deus, o que eu faço? Eu não vou hoje. E vai passando, e vai achando desculpa. Agora, aquele que vai, conta 1, 2, 3, cria coragem e vai. Um dia ele vai ser o dono da empresa, o dono de uma construtora, porque ele vai se formar. E aquele que achou desculpa, ou vai trabalhar nessa empresa como serviçal usando os músculos, ou vai fazer bico morando naquele que trabalha na empresa usando os músculos, ou vai ser um drogado que não quer morar na casa de ninguém e que vai viver na rua porque não quis enfrentar o dia a dia, ou vai ser um assaltante, um meliante que vai tentar viver com o trabalho do outro, que é a essência negativa, e vai roubar. Mas nunca vai ser autossuficiente. Espero que vocês tenham, apesar desse exemplo ser meio duro, mas é a verdade. Que a gente tem que aprender a vencer, saber usar, entender positivamente o mínimo esforço, saber que aqui o negativo impera e que tem 2 negativos para a gente equilibrar, ou a negligência ou o exagero, e achar um pouco, buscar um pouco desse equilíbrio. Quando um número está desequilibrado, ele desequilibra todos os outros. Na sequência, dos próximos áudios,
eu vou trabalhar com vocês a energia negativa de cada um e como eles se apresentam no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Agora o próximo áudio que eu estou fazendo agora, o próximo vai ser as respostas das pessoas que fizeram perguntas. Eu não quis colocar no mesmo áudio para não ficar cansativo, mas gostaria muito que, além das respostas que vocês vão obter, saber como funciona e qual a importância de cada número e que um tem dentro dele o outro. Que você, quanto mais você vai subindo na energia, quanto mais altos são os seus números, mais obrigações você vai ter, mas também, em compensação, mais qualidades de vida, mais força, mais satisfação você vai ter, porque você vai desfrutar de coisas muito melhores. Então, eu vou terminando por aqui. Fiquem com Deus, pensem no que eu falei, desculpe alguma coisa, e espero que tenha ajudado vocês do fundo do meu coração.